E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar em um tema super relevante: a intolerância nas relações sociais contemporâneas e a cultura do ódio. Você já parou para pensar como isso impacta nosso dia a dia? Então se acomode bem, porque a redação que vamos analisar traz reflexões importantes e, quem sabe, até provocações para a gente debater. Vamos nessa? A liberdade de expressão, ideal de um Estado democrático, é devidamente assegurada na Constituição brasileira, o que garante a exteriorização de diferentes perspectivas, auxiliando a tomada de decisões governamentais. Ainda assim, como todo direito, ela encontra limites, a exemplo de quando é usada para emitir discursos de ódio, prática vedada jurisprudencialmente pelo STF. Não distante, percebe-se hoje a proliferação desse crime, ainda mais no contexto virtual, porquanto o anonimato e a falta de regulamentação o viabilizam sobremaneira. Primeiramente, deve-se entender que o discurso de ódio é ligado à intolerância. Esse sentimento pode ainda ser potencializado no ambiente virtual, já que a possibilidade de anonimato fortalece a sensação de impunidade diante de possíveis consequências, além de impulsionar a formação de grupos em camadas mais obscuras da rede, responsáveis por propagar mensagens intolerantes direcionadas, na maioria das vezes, a minorias. Todo esse contexto fortalece a banalização do mal, conforme analisado por Hannah Arendt, porquanto as possibilidades de agressão verbal são inúmeras e não há a devida medida repressiva. Além disso, o enfrentamento dessa problemática passa por barreiras de nível parlamentar, sendo a dificuldade de aprovação de leis reguladoras de redes sociais a principal. Isso ocorre por envolver um conjunto de questões complexas, como a liberdade de fala, contrabalanceada pela vedação à intolerância. Ademais, por ser uma temática multifacetada, demanda-se o debate entre diferentes setores, como o da ética, o da ciência computacional e o da jurídica, obstando-se a tomada rápida de uma solução. Conclui-se assim que o enfrentamento ao discurso de ódio, o qual encontra território favorável no anonimato virtual, ainda está em fase de ponderação de vieses antes da real implantação de um enfrentamento adequado. Ressalta-se, contudo, que a temática deve envolver a soma de esforços de Estados soberanos, uma vez que abrange direitos humanos, além do fato de ser a internet um elemento que ultrapassa os limites territoriais de um país. Neste vídeo, analisaremos a redação segundo as 5 competências do Enem. Competência 1. Domínio da norma padrão. O texto apresenta boa correção gramatical. Por exemplo, a frase "a liberdade de expressão, ideal de um Estado democrático, é devidamente assegurada na Constituição brasileira", está bem estruturada, sem erros que comprometam a comunicação. Nota 200. Competência 2. Compreensão do tema. O autor apresenta uma contextualização ao mencionar a Constituição e o STF e discute o problema da propagação do discurso de ódio. Apesar de ter uma abordagem consistente, o desenvolvimento poderia aprofundar a relação entre a cultura do ódio e as dinâmicas sociais contemporâneas. Nota 160. Competência 3. Seleção e organização de informações. O texto organiza suas ideias em parágrafos claros, utilizando referências como Hannah Arendt para reforçar o argumento. No entanto, a organização dos parágrafos poderia apresentar uma articulação mais fluida entre os argumentos. Nota 160. Competência 4. Uso de conectivos e coerência. São utilizados conectivos variados, como a ainda assim, style quanto, porquanto, sendo e coerência. Além disso, e style, ademais, que auxiliam na coesão textual. A boa progressão das ideias, mas a articulação pode ser aprimorada em alguns trechos. Nota 160. Proposta de intervenção. Apesar de fechar o texto com uma recomendação para o enfrentamento do discurso de ódio, a proposta carece de detalhamento dos elementos essenciais: agente, ação, meio e finalidade. A indicação de Estados soberanos como agente existe, mas faltam especificar a ação, o meio e a finalidade de maneira completa. Nota 120. Nos últimos 30 segundos, recapitulamos as pontuações. Competência 1, 200. Competência 2, 160. Competência 3, 160. Competência 4, 160. Competência 5, 120, totalizando 800 pontos.
Para melhorar, o autor pode aprofundar a proposta de intervenção, detalhando melhor os 4 elementos e buscando uma articulação ainda mais fluida entre os parágrafos. Lembre-se, a clareza e a precisão na argumentação são essenciais para atingir uma pontuação máxima.